Olha só, gente, a aposentadoria rural é um benefício previdenciário com regras próprias para quem trabalha no campo ou na pescaria. E é bem diferente da previdência do trabalhador urbano. Mas como é que prova que o trabalhador rural realmente esteve no campo, exercendo a profissão? Para esclarecer para a gente como conseguir a aposentadoria rural, também você que está em casa nos acompanhando, nós vamos conversar agora com a Mariana Maranhão, professora de Direito Previdenciário da Universidade Evangélica de Goiás. Mariana, muito obrigado por ter se juntado a nós nesse final de ano, quando todo mundo começa a fazer planos para o ano que vem. E vamos falar com aquele trabalhador rural, o trabalhador do campo que está pensando, será que eu tenho direito à aposentadoria? Vamos começar dizendo, quem tem direito à aposentadoria rural? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar com vocês aqui, falando e orientando as pessoas sobre a aposentadoria rural. A aposentadoria rural é muito importante destacarmos que ela tem regras próprias. Ela foi uma das poucas que não teve alteração com a reforma de 2019, né? A reforma da Emenda Constitucional 103. Por quê? É uma aposentadoria onde o homem se aposenta com 60 anos e a mulher se aposenta com 55 anos. Mas, para isso, ele não tem necessariamente que comprovar 15 anos de tempo de contribuição. Ele precisa de comprovar anos de tempo de atividade rural. Aí está a diferença e, muitas vezes, a dificuldade do trabalhador rural. Então, a dificuldade é porque ele não consegue provar, ele tem que ter o quê? Testemunhas, documentos, como é que ele faz para não driblar, mas vencer essa dificuldade? A forma de vencer essa dificuldade é justamente porque a gente precisa de início de prova material. A testemunha ela não pode ser exclusivamente prova testemunhal, a gente precisa de documentos. E que tipo de documentos são isso? A legislação nos traz e elenca alguns documentos, mas é importante a gente constar que seriam documentos que comprovem, ao longo do tempo, desses 15 anos, de que efetivamente a pessoa esteve no campo. Notas fiscais de produtos, tanto para produção, né, comprou semente, comprou inseticida e outras coisas a mais, troca e venda de gado, seriam comprovantes ao longo deste tempo da atividade rural. Ele precisa comprovar esses 15 anos, e justamente essa é a dificuldade. Algumas vezes a pessoa não lembra, outras vezes ele pensa que esse documento não é importante, se desfaz, muitas vezes eles mudam muito e acabam perdendo documentos. Aí, nisso, também a lei elenca a questão da própria terra, né, os documentos da terra, questão do INCRA, questão do ITR, sindicato rural. São muitos os documentos que nós teríamos que comprovar ao longo dos 15 anos. A testemunha ela serve apenas para confirmar aquilo que a gente já tem com documentos, porque é justamente essa questão. Eu não basta a testemunha, eu preciso de um início de prova material. Nós estamos falando aqui do trabalhador rural e nós estamos falando também do pequeno proprietário, correto? Até que tamanho de módulo pode se reivindicar a aposentadoria rural ou não tem nenhuma vinculação com o tamanho da terra? A questão da terra, isso aí é importante a gente falar, que regra geral são 4 módulos fiscais, são pequenas propriedades, mas algumas vezes eu faço parte de uma grande propriedade, mas eu sou um comodatário, eu sou um arrendatário de um pequeno trecho. Então, por isso que seria importante esse documento que comprove que você arrendou uma determinada área que estaria dentro desse conceito do que seriam 4 módulos fiscais. Lembrando que esse conceito ele é previsto, né, do módulo, ele alterna de região para região, isso é estabelecido pelo INCRA. Então, é importante que o trabalhador rural tenha esse cenário, né, de ser pequeno trabalhador rural. Mariana, hoje nós estamos falando de um vencimento de quanto? É um salário mínimo? Eu não sei se você tem esse número, mas quantos aposentados rurais tem hoje no Brasil? Eu não consigo te dar exatamente a quantidade exata de aposentados que nós temos atualmente, mas a aposentadoria é de um salário mínimo. E isso é curioso, porque quando você pensa a quantidade de aposentados, é importante eu falar que hoje cerca de 70% dos aposentados, não só rural, mas urbano, eles ganham um salário mínimo. E aí fica, de certa forma, mais fácil para o trabalhador rural,
porque ele não precisa comprovar que ele pagou, diferente do urbano, porque o urbano ele tem que ter o tempo de contribuição. O rural ele tem que comprovar o tempo de atividade rural, mas o benefício é de um salário mínimo. A gente também tem muita preocupação com relação, normalmente são pessoas que às vezes elas têm, o Brasil ainda está cheio de analfabetismo, muita gente fica na mão de gente esperta, então é bom aqui fazer aqui um alerta, informação, eu também sou do campo, convivo com essa realidade, no sentido de que o aposentado rural, ele tenha a proteção, que ele saiba que ele tem o direito e ele não pode delegar esse direito para outra pessoa. Eu queria que você falasse sobre os cuidados que o aposentado deve ter ao receber o benefício, ao administrá-lo, ao ir ao banco. Não é interessante falar sobre isso? É muito importante falar sobre isso, porque a questão do aposentado rural, ele muitas vezes ele fica procurando pessoas, né, para facilitar, porque ele justamente por não ter tanto conhecimento jurídico, ele acha que ele não consegue. Mas é importante estar, como se diz, munidos de pessoas do bem, né? Não pessoas que queiram aproveitar da situação, porque o INSS, você vai precisar preencher uma declaração. O primeiro documento que nós temos é essa declaração que a pessoa preenche, né? Regra geral de próprio punho, falando quais são as atividades, qual é o produto rural que ela desempenha, qual é o tamanho da atividade, quem mora nesse local com ela, né? Se é uma terra arrendada, se é uma terra própria, como que funciona. Então, isso é muito importante a gente estar orientando, porque o processo administrativo, regra geral, ele não precisa da presença do advogado, né? Mas muitas vezes, diante da ausência dos documentos, diante do desconhecimento de que documentos se torna importante você procurar, mas procurar pessoas que sejam realmente capacitadas, pessoas que não estejam mal intencionadas, querendo aproveitar, né, do contexto da pessoa, assim, então, com pouco conhecimento sobre o tema. Eu até diria, assim, as pessoas que são realmente analfabetas e que não conseguem, precisa de ter sempre um acompanhamento, não só para a confecção desse processo todo, mas também para o dia a dia, para quando vai receber no final do mês, ter muito cuidado. Tem gente que sofre muito assédio, inclusive de parentes, às vezes até filhos, netos, né, que abusam do aposentado. Era nesse sentido, e eu queria agradecer você aqui pela sua participação, deixar mais um tempinho para você fazer mais uma convocação para aqueles que ainda não estão aposentados. Qual é o primeiro passo? Sim, é muito importante você que ainda não está aposentado. Primeiro, da questão da aposentadoria rural, a idade de vocês é reduzida. Homem, 60 anos, mulher, 55. E você tem que ter esses documentos comprobatórios ao longo dos 15 anos, ou pelo menos próximo a esses 15 anos. Porque se você não tiver dos 15 anos, você poderia utilizar para completar a questão da testemunha. E sempre lembrando, né, tomar cuidado com pessoas que vão te orientar, ou até mesmo você que é aposentado, porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, abusam mesmo da situação de desconhecimento de muitas pessoas sobre a temática. Então, seria essa orientação. E quem não se aposentou, estiver próximo, né, desejar sucesso e que ano de 2024 você consiga essa tão sonhada aposentadoria. Ana Maranhão, a gente aproveita também para desejar a você um feliz 2024, um feliz Natal. Obrigado pelas suas explicações. Aqui a nossa audiência agradece os esclarecimentos. Obrigada a você, estou sempre à disposição e é muito bom orientarmos as pessoas para conquistarem os seus direitos, né? O direito previdenciário é isso, é mudança de vida das pessoas através de um benefício que vai fazer muita diferença. Feliz 2024, feliz Natal a todos vocês e toda a audiência.